Primeira coisa que precisamos saber: a Bíblia não segue uma ordem cronológica. Ou seja, tem fatos que ocorreram antes de outros fatos, mas estão escritos depois. Por exemplo, os acontecimentos de 2 Reis são posteriores aos Salmos. Então, os acontecimentos de 2 Reis são posteriores aos Salmos, mas estão escritos antes. Outro exemplo são os Provérbios. Os Provérbios foram feitos antes de 2 Reis e estão escritos depois. O que isso significa? Que a Bíblia está toda bagunçada? É isso? Não, muito pelo contrário. Então a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica. Os livros da Bíblia estão divididos por temas. A Bíblia é como uma enorme biblioteca, onde existe a seção dos livros de história, de profecia, de poesia e etc. Ok? Agora, você vai ver que tudo isso foi feito para facilitar a nossa vida. Então, o indivíduo quer ler um livro de história, ele vai aonde? Na seção de livros históricos. Aí lá ele vai encontrar 1 Crônicas, 2 Crônicas, que são livros históricos. Ele quer ler um livro de poesias, ele vai na seção de livros poéticos. Lá ele vai encontrar o livro de Salmos, o livro de Cantares, o livro de Provérbios e vários outros livros desta natureza. Então, você vai ver que a Bíblia ela está classificada de uma forma que visa facilitar a nossa vida como leitor. O indivíduo quer ler um livro de profecias, é só ele ir na seção de livros proféticos e lá ele vai encontrar vários livros de profecia, inclusive o próprio livro de Apocalipse, que é o último livro profético da Bíblia. Então, a Bíblia ela está classificada por temas. O aprendizado da Bíblia é algo que todos os fiéis têm o direito de receber e a igreja o dever de ensinar. Isso está esculpido em um dos mandamentos que foram deixados por Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 19 até o 20. Então, lembre-se, o ensino das Sagradas Escrituras é dever da igreja e direito dos fiéis. Então, a igreja não pode reter o ensino para depois vender numa faculdade de teologia, gente. Então, tudo aquilo que se aprende numa faculdade de teologia é algo que deveríamos estar aprendendo dentro das igrejas. É lá que se aprende as Sagradas Escrituras. Então, lembre-se bem disso, gente. O aprendizado da Bíblia é direito dos fiéis e dever da igreja. É nosso dever, como cristão, ensinar as Sagradas Escrituras. Aí, agora entra não somente a igreja como um todo, mas a nossa responsabilidade individual como cristãos. Quando Jesus diz para que ensinemos as Sagradas Escrituras, para que façamos discípulos de todas as nações e os ensinemos, aí entra a nossa responsabilidade individual de ensinar as Sagradas Escrituras. Foi-se o tempo em que os evangelistas iam nas casas, faziam visitas
pregavam o evangelho, davam, ministravam estudos bíblicos. Acabou-se, gente, desapareceu. Evangelista hoje é pessoa engravatada com um terno brilhante, um sapato brilhante, com o microfone na mão. Isso que virou a figura do evangelista nos nossos dias. E não é. Então, você vai ver que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como cristãos. Devemos ensinar a todos, quanto queiram, as Sagradas Escrituras. Aí alguém vai me dizer: ah, mas fulano não vai com a minha cara. Mas se ele deseja aprender, você tem o dever de ensinar. Aí alguém vai dizer: ah, mas fulano nem gosta de mim. Pode até não gostar de você, mas se ele deseja aprender, é sua obrigação como cristão ensinar. Você não pode, por uma questão pessoal, reter o conhecimento. Você não pode, por uma questão pessoal, negar a ele o conhecimento para a salvação. Então, nós, diante das questões celestiais, devemos colocar de lado as nossas questões pessoais. Então, lembre-se disso. Diante das questões celestiais, as nossas questões pessoais devem ser deixadas de lado. Ah, porque eu não vou com a cara de fulano, eu vou deixar ele para o inferno? Não, gente. Prega o evangelho para ele, quem sabe ele se torna até uma pessoa melhor. Então, lembrem-se disso. Nunca podemos colocar nossas questões pessoais à frente das questões celestiais. Buscai primeiro o reino de Deus. Então lembre-se que o reino de Deus vem primeiro. Eu não gosto de fulano, já está errado por aí. Eu não vou com a cara de ciclano, eu não me dou com Beltrano. Ou seja, você pode não gostar dele, pode não ir com a cara dele, pode não simpatizar com ele, mas prega o evangelho para ele, porque você foi chamado para isso. Então, gente, não é porque você não gosta, não é porque você não vai com a cara que você vai deixar ele para o inferno. Prega o evangelho para ele. E repito, quem sabe ele até se torne uma pessoa melhor. Ok? Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto a importância de conhecermos a classificação dos livros da Bíblia. A Bíblia se inicia com o Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. São os livros de Moisés. Depois do Pentateuco, vem os livros históricos. Os livros históricos, eles vão de Josué até Ester. Terminando a seção dos livros históricos, vem a prateleira, a seção dos livros poéticos. Os livros poéticos vão de Jó até Cantares. Terminando a seção dos livros poéticos, inicia-se a seção dos livros proféticos, que vão de Isaías até Malaquias. Terminando os livros proféticos, inicia-se a biografia, que é composta pelos 4 evangelhos sinóticos. Terminando a biografia, temos ainda outro livro histórico, que é o livro de Atos. Após o livro de Atos, vem uma vasta prateleira de livros. Vem agora a seção dos livros doutrinários, que vão de Romanos até Judas. Terminando os livros doutrinários, guardem esta palavra, livros doutrinários. Então vem o último livro profético da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Ok? Agora, por que é importante conhecermos a classificação dos livros da Bíblia? Por quê? Abra aí a sua Bíblia em Atos,
capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Veja o que está escrito aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão e nas orações. Repetindo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ok? Então veja que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles eram unânimes em perseverar na comunhão, nas orações, no partir do pão, e eles perseveravam também na doutrina dos apóstolos. Por que que eles não perseveravam na doutrina de Cristo, mas na doutrina dos apóstolos? Jesus não deixou nenhuma obra literária. Jesus não deixou nenhuma obra escrita. Tudo o que conhecemos a respeito de Cristo é o que nos foi passado através dos apóstolos. Então, gente, como a gente sabe o que é doutrina para a igreja e o que não é? Através das cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, que são os chamados escritos doutrinários. Então, por que que eles têm esse nome? Já para facilitar a nossa compreensão acerca da Bíblia, para a gente saber o que é doutrina para a igreja e o que não é doutrina. Tanto que a Igreja Católica, você vai ver que o nome da Igreja Católica é Igreja Católica Apostólica. Por que se chama apostólica? Porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, gente, lembre-se disso. A igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E onde a gente encontra a doutrina dos apóstolos? Nas cartas que eles escreveram para as igrejas, de Romanos até Judas, ok? Então, de Romanos até Judas, encontraremos os chamados escritos ou livros doutrinários, ok? Aí, alguma pessoa, em algum lugar, nos assistindo, inteligentemente, irá perguntar: mas os evangelhos também não são considerados livros normativos? Sim, os evangelhos também são livros normativos. O que isso significa? Que nos evangelhos também existem normas, também existem mandamentos. A pergunta é: como saberemos o que é doutrina para a igreja e o que não é? Através dos livros doutrinários. Veremos nos evangelhos Jesus mandando oferecer sacrifício. Veremos nos evangelhos Jesus mandando os fariseus darem o dízimo. E como saberemos quais mandamentos são para a igreja? Através dos livros doutrinários. Então,
Aqui nós vemos a importância de conhecermos a classificação dos livros da Bíblia. Doutrina não se extrai de livro poético, doutrina não se extrai de livro histórico, doutrina só se extrai de livro doutrinário. Lembre-se disso. Regra número 5. Doutrina só se extrai de livro doutrinário. E o que acontece quando pessoas criam doutrina de livros que não são doutrinários? Elas criam uma falsa doutrina. Veja o que diz aí o Salmo 91, o versículo 7. Diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí o pregador, sem saber, prega o Salmo 91 como se fosse doutrina. Deus vai te proteger, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Aí o indivíduo que está no culto vai para casa. No caminho é atingido por um carro desgovernado ou até mesmo por uma bala perdida. Pergunto: a Bíblia falhou ou o pregador que pregou heresia? O pregador que pregou heresia, pois não se cria doutrina de livro poético. Um outro exemplo, Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí o pregador, coitado, ele sem saber, pega o Salmo 37 e prega como se fosse doutrina e cria a maior heresia. O justo pode até ser pobre, mas mendigar, isso jamais. Gente, eu realmente nunca vi o justo desamparado por Deus. Mas mendigar, eu já vi. E Jesus também já viu. E ele contou até a história. Jesus disse: havia um rico e um mendigo. O mendigo desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E um dia, o rico morreu e foi para um lugar de tormentos. O mendigo morreu e foi para um lugar de deleites. Esse lugar de deleites, onde o mendigo foi, era um local reservado apenas para os salvos. O que isso significa? Que o mendigo era salvo e, no entanto, era mendigo. Então você vai ver, gente, que não se prega a doutrina de livro poético. Aí o pregador, sem saber, pega o Salmo 37 e prega como doutrina. O justo pode até ser pobre, o cristão pode até ser pobre, mas mendigar, isso jamais. Heresia. Então você vai ver que Lázaro era mendigo e era salvo, era cristão, era um seguidor de Cristo e, no entanto, era mendigo. Um outro exemplo que podemos citar está lá em Atos, capítulo 16,
versículo 31. Vamos ver agora um exemplo no livro histórico, quando alguém cria doutrina em cima de um livro histórico. Olha o que acontece. Atos, capítulo 16, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Aí o indivíduo, sem conhecer a classificação dos livros da Bíblia, ele pega esse texto e prega como se fosse doutrina. Ele pega um livro histórico e prega como se fosse doutrina. Se você crer, você será salvo e toda a sua casa. Aí a irmãzinha que está lá no culto, ouvindo a pregação, ela crê que ela será salva, que o marido que está no alcoolismo será salvo, que o filho que está nas drogas será salvo. E na mesma semana, o marido morre no alcoolismo e o filho morre nas drogas. Pergunto: a Bíblia mentiu ou o pregador que pregou heresia? O pregador que pregou heresia, gente, pois não se cria doutrina de livro histórico. Quando a gente pega os livros doutrinários, você vai ver que a salvação é individual. Agora, vocês querem ver um exemplo nos livros proféticos? Vejam o que está escrito lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Olha o que acontece quando o indivíduo tenta criar doutrina de livro profético. Vejam o que está escrito aí, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Em outras Bíblias está escrito: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Aí chega no final do mês, o irmãozinho que estava lá no culto não tem dinheiro nem para pagar a conta de água. Aí eu pergunto: a profecia falhou ou o pregador que falhou? O pregador que falhou, gente. A profecia não falha. Então, gente, doutrina só se extrai de livro doutrinário. Lembre-se desta quinta regra, ok? Doutrina só se extrai de livro doutrinário. Não se extrai doutrina de livro poético, não se extrai doutrina de livro histórico. Doutrina se extrai de livro doutrinário. Aí uma pessoa muito inteligente vai perguntar: então, se doutrina só se extrai de livro doutrinário, então vamos rasgar o resto da Bíblia. Vamos rasgar, correto, gente? Se doutrina só se extrai dos livros doutrinários, para que o restante? Vamos rasgar o resto da Bíblia, vamos jogar fora, sim ou não? Não, né, gente? Por que não? Os outros livros, se eles não servem como doutrina, para que eles servem? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja o que está escrito aí. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Repetindo, toda escritura divinamente inspirada é
proveitosa. Então, gente, ainda que outros livros da Bíblia não sirvam como doutrina, com outros escritos não sejam doutrinários, ainda assim, se for inspirado por Deus, é proveitoso. Proveitoso para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então, você vai ver, por exemplo, livros históricos. Você vai ver que não se cria doutrina de livro histórico, mas os livros históricos, por serem inspirados por Deus, eles trazem princípios, eles trazem lições que servem para o ensino das Sagradas Escrituras, que servem para edificação. Você vai ver, por exemplo, a lição de Davi. Davi, ele caiu em adultério e era um homem de Deus. O que isso ensina? Que aquele que está de pé deve vigiar para que não caia. Aí uma pessoa vai dizer: então, se os 10 mandamentos são uma lei moral, a gente não deve seguir os 10 mandamentos? Nós não estamos debaixo da lei mosaica, não estamos debaixo da lei veterotestamentária. Não, gente, a gente não está. Aí alguém vai dizer: então, se nós não precisamos seguir os 10 mandamentos, a lei moral, então nós podemos roubar, podemos matar. Não, gente, não podemos. Por quê? Porque agora estamos debaixo da lei de Cristo. Então, se a gente não rouba, não mata, não adultera, não é porque está escrito na lei de Moisés, é porque está escrito na lei de Cristo. Você vai ver nos livros doutrinários que está escrito: quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não cobiça aquilo que é do seu próximo. E se qualquer outro mandamento há, tudo em uma só palavra se resume: amor. Então, para que serve o restante da Bíblia? Se não serve como doutrina, o que a gente faz? A gente rasga, correto? Errado. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Proveitosa para quê? Para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça. Amém? Então, gente, aqui nós encerramos não somente a nossa aula de hoje, como também o nosso curso de interpretação da Bíblia. Recapitulando, todo mundo aqui comigo? Regra número 1: nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Regra número 2: interpretar o texto através do seu contexto. Regra número 3: testemunho não é doutrina. Regra número 4: não se põe vinho novo em odre velho. Ou seja, a nova aliança não cabe dentro da velha aliança. Regra número 5: doutrina só se extrai de livro doutrinário. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula ou até o próximo curso.